O baú estava cheio de poeira, mas o objeto dentro dele reacendeu uma história proibida e perigosa da Guerra dos Farrapos. A velha estância em Caçapava do Sul se estendia sob o sol brando do Pampa, seus telhados de telha portuguesa testemunhando um sem fim de verões e invernos. Ali, Dona Mercedes, já com seus 67 anos, e seu gentil Vargas, 72, viviam a paz que o tempo lhes trouxera. Uma paz mansa, como o correr do rio atrás da casa, mas que, para quem soubesse olhar, carregava consigo um silêncio pesado, um eco de algo que nunca fora de todo resolvido. A rotina era como um laço bem apertado, cada dia igual ao outro, e Mercedes, com suas mãos habilidosas, encontrava consolo em cuidar da casa que era seu mundo. Numa manhã de primavera, enquanto o cheiro da terra molhada entrava pelas janelas e convidava a uma arrumação mais profunda, Dona Mercedes subiu ao sótão. O ar lá em cima era parado, cheio de cheiro de madeira antiga e poeira. Entre pilhas de coisas esquecidas, seus olhos bateram num baú de madeira escura, escondido num canto, coberto por uma manta de teias de aranha e uma camada grossa de poeira. Havia algo nele, uma aura de mistério, um chamado que ela não soube explicar. Uma curiosidade antiga, que a guerra e o tempo haviam calado, despertou em seu peito. "Gentil", chamou ela, a voz um pouco rouca pela poeira. "Venha ver o que encontrei." Seu gentil subiu os degraus rangentes, o andar um pouco mais pesado que antes, mas o olhar ainda firme. Quando seus olhos encontraram o baú, no entanto, a firmeza se esvaiu. Ele parou, rígido, e um pavor que parecia quase de criança tomou conta de seu rosto. Seus olhos se fixaram na madeira escura como se ela fosse um abismo. Mercedes sentiu um arrepio. Ele nunca se assustava com nada, mas aquele baú parecia puxar dele uma sombra antiga. Ela insistiu, a curiosidade mais forte que o receio dele. Com as mãos firmes de quem lidava com a lida do campo a vida inteira, Gentil abriu os fechos enferrujados. O rangido da tampa se erguendo foi como um suspiro do passado. Lá dentro, sob velhos tecidos amarelados pelo tempo, o que viram fez o ar ficar denso. No fundo, jazia um lenço de algodão vermelho, as cores desbotadas, mas as manchas de sangue seco, escuras e antigas, ainda visíveis. Embrulhado nele, com o cuidado de um tesouro proibido, havia um mapa de fuga, um mapa farrapo, com rotas desenhadas à mão, marcas de esconderijos e pontos de referência que só quem conhecia a fundo a campanha gaúcha entenderia. A visão do lenço e do mapa foi como uma pontada no coração de Mercedes. Uma imagem borrada, quase um sonho, passou por seus olhos. Uma corrida pela mata, o som de cascos de cavalo se aproximando e a sensação de medo. Era confuso, como as lembranças que a guerra tinha levado dela. Ao seu lado, Gentil empalideceu ainda mais e seus lábios se apertaram. Havia um ar de angústia em seu rosto, um reconhecimento doloroso. Ele conhecia aquele lenço. O silêncio que se seguiu não era mais de paz, mas de uma proposta inescapável. Não podiam mais ignorar o passado que os chamava de volta. Dona Mercedes sentia as mãos tremerem de um jeito que não sentia há anos, desde os tempos duros da guerra. O lenço manchado de sangue e o mapa antigo pareciam puxar dela uma parte esquecida, um frio na boca do estômago que ela conhecia bem. Ela olhou para Gentil, o rosto dele sério, quase em sofrimento. "Ai, Gentil." A voz dela era um sussurro, cheia de uma dor que mal começava. "Tenho tanto medo do que vamos encontrar. E se eu descobrir que fiz escolhas erradas lá atrás, naquele tempo da Revolução?" Sua amnésia, aquele véu que cobria os anos mais turbulentos de sua juventude, sempre fora um escudo. Um escudo que agora parecia rachar em 1000 pedacinhos. Ela se lembrava de sentir medo, de fugir, mas os detalhes eram como a neblina da manhã, que some com o sol. Que ali, de frente para o baú, a neblina começava a se dissipar, trazendo consigo a ameaça de verdades dolorosas. Gentil, vendo a aflição nos olhos de sua prenda, tentou desviar o olhar, como se quisesse proteger a si e a ela do que o baú guardava. Ele se afastou um passo, depois outro,
como se o objeto de madeira fosse um inimigo pronto a atacá-los. O pavor de reviver o passado, de ver Mercedes se perder novamente para as velhas dores que ele sabia estarem ali, era algo que o corroía por dentro. Ele não queria que ela voltasse àquela época, àqueles sofrimentos. A paz que eles construíram era delicada, e o baú ameaçava quebrá-la. Não precisa se preocupar com isso agora, Prenda, disse ele, a voz mais ríspida do que pretendia, um traço de sua própria angústia. São coisas velhas, que já passaram. Mas Mercedes não o ouviu de verdade. Seus olhos estavam fixos no mapa, que Gentil segurava com uma relutância evidente. A curiosidade era mais forte que o medo. Mas este mapa, Gentil... Ela esticou a mão, tocando o pergaminho amarelado. Que rotas são essas? Quem as fez? Gentil suspirou. Um som pesado. Ele não podia negar o que via. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora demonstravam um conhecimento estranho, quase íntimo, das linhas e rabiscos. São rotas de fuga, Prenda. Pontos de refúgio da gente farrapa. Por aqui, perto de Caçapava, tinha muitos caminhos assim. Ele apontou para um riacho, depois para uma serra distante, e um nó na garganta de Mercedes se apertou. Ele conhecia cada curva, cada esconderijo. Isso só tornava tudo mais misterioso, mais pesado. O que Gentil sabia que ela não sabia? De repente, a mente de Mercedes girou. Como um raio que rasga o céu escuro, uma imagem rápida, quase um vulto, tomou sua visão. A jovem Mercedes, com o coração batendo forte no peito, corria pela mata fechada. O cheiro de pólvora e terra molhada. O barulho de tiros e cavalos se aproximando. Ela tropeçou, caiu, a respiração presa na garganta. Levantou-se cambaleando, o corpo doendo. E então, em meio à confusão e ao medo, um rosto jovem, sério, mas com um brilho de preocupação nos olhos. Um homem a puxava pelo braço, a tirava do perigo, a voz dele baixa, urgente. Ela não conseguiu ver bem. Era tudo rápido demais, borrado. Quem era ele? Um amigo? Um desconhecido? A imagem sumiu tão rápido quanto veio, deixando Mercedes com um gosto amargo na boca. Era um fragmento, uma peça solta de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. A guerra não estava só no baú. Ela estava ali, no presente, batendo na porta de suas memórias esquecidas. A velha estância, que por tantos anos fora apenas o porto seguro de um amor tranquilo, agora parecia respirar as memórias que o baú havia despertado. Cada parede de pedra, cada assoalho de madeira rangente, cada canto empoeirado, tudo parecia ter uma história a contar. Dona Mercedes sentia isso no ar, um cheiro de passado que se misturava ao aroma de terra e capim. Ela não conseguia mais ver a casa da mesma forma. Seus olhos, antes acostumados à rotina, agora buscavam pistas, como se a estância fosse um livro antigo esperando para ser lido. Ela andava pelos cômodos, tocando os móveis com a ponta dos dedos. Uma cômoda de cedro pesada e escura, que estava ali desde que se lembrava, ganhou nova vida sob seu olhar. Abriu as gavetas, sentindo o cheiro de madeira velha e lavanda seca. Encontrou cartas amareladas, amarradas com fita desbotada, de caligrafias que ela não reconhecia. Eram de antes do seu tempo, da época em que a estância já fervilhava de vida e de gente. Em outra gaveta, um pequeno broche de prata, com uma flor gravada, um objeto esquecido que parecia guardar um segredo mudo. Cada descoberta era como um sussurro do tempo, atiçando ainda mais sua curiosidade. Olhe, Gentil, chamou ela segurando o broche. De quem será? Será que tem alguma coisa a ver com o barão, com o que está no baú? Seu Gentil, no entanto, mantinha-se distante. Ele até tentava ajudar nas arrumações, mas seus movimentos eram lentos, seus olhos evasivos. Quando Mercedes se aproximava com alguma das descobertas, ele apenas balançava a cabeça, os olhos fixos num ponto invisível na parede, o silêncio dele mais alto que qualquer palavra. Não era que não se importasse, ela sabia. Era um medo profundo, quase palpável, que o impedia de mergulhar naquele passado. A tensão não era entre eles, mas entre a necessidade de Mercedes de saber e o pavor de Gentil de revelar.
de abrir feridas que ele pensava estarem cicatrizadas. Ele se retirava para a lida do campo, como se o trabalho pudesse abafar os ecos do baú. Mas Mercedes via a sombra em seu olhar, a preocupação que lhe enrugava a testa, mesmo quando ele estava de costas. Seu gentil, tão forte, tão seguro, parecia um menino assustado. O que ele sabia que a fazia tremer tanto? Em algum ponto daquelas terras, muito tempo atrás, o jovem gentil era um estancieiro diferente. Seus olhos, acostumados à vastidão do pampa, carregavam um peso, uma amargura que a guerra havia esculpido. Não era o olhar de um menino, mas de um homem que já tinha visto demais, que sentia na pele o preço da lealdade aos farrapos. Ele era um homem de ação, de poucas e duras palavras, sempre focado na causa, na defesa daquelas terras e da gente gaúcha. Uma tarde na velha charqueada da estância, o ar era pesado não só pelo cheiro de carne salgada, mas pela urgência da guerra. Gentil estava reunido com outros farrapos, homens de barba por fazer e rostos marcados pelo sol e pela preocupação. A luz que entrava pelas frestas da madeira iluminava a poeira suspensa no ar e a seriedade de seus semblantes. Os imperiais avançam por Camaquã, disse um deles, apontando um mapa sobre a mesa de tábuas. Precisamos reforçar a guarda nas passagens do rio. Gentil, com a voz grave, mas firme, deu suas ordens. Ele não permitia a dúvida, não mostrava fraqueza. A guerra havia tirado muito dele, e ele jurara que não tiraria mais. Aquele era um tempo de perdas, de traições, de desilusões que o haviam tornado um homem mais recluso, mais focado na luta, quase incapaz de se permitir um momento de descanso ou de alegria. Mesmo entre seus iguais, havia uma solidão em Gentil, uma lembrança de perdas que o tornava um homem de poucas e duras palavras. Ele falava de batalhas, de estratégias, de proteger as famílias e os rebanhos, mas seus olhos mostravam a dor de quem já havia perdido um pedaço de si mesmo. De volta ao presente, Mercedes olhava para seu marido, que agora repousava na cadeira de balanço da varanda, o olhar perdido no campo. Ele não era mais o jovem farrapo daquele tempo, mas a sombra da guerra ainda o acompanhava, presa em seu coração. E o baú, ali no sótão, parecia chamar por ele, por todas as verdades que ele havia calado. A estância, que deveria ser um refúgio, agora era um eco de segredos que ameaçavam a paz que eles haviam construído, peça por peça, ao longo de tantos anos. Mercedes sabia que não poderia mais ignorar o chamado do passado. A estância, que já não era mais só de pedra e barro, mas de memórias e sussurros, convidava Dona Mercedes a uma busca silenciosa. Ela não se contentava mais com as fotos empoeiradas ou as cartas que não contavam sua própria história. O baú, que ficara no sótão, parecia ter um segredo maior, e ela sentia que devia ir atrás dele, sozinha, se Gentil não a acompanharia. Voltou ao sótão, a luz do sol entrando pela pequena janela e dançando na poeira suspensa. O baú estava ali como um ancião esperando para falar. Mercedes se ajoelhou à sua frente, as mãos a escorregar pela madeira áspera. Lembrou-se do lenço vermelho, do mapa. Havia algo mais. Ela tateou o fundo, as laterais internas, com a delicadeza de quem procura um tesouro. E ali, sob um pedaço de forro solto, seus dedos encontraram algo duro, um compartimento secreto que ela nunca notara. Com cuidado, puxou. Era um pequeno diário, de capa de couro escuro gasto pelo tempo, com um fecho de metal enferrujado. As letras gravadas na frente, quase apagadas, eram B de C, as iniciais do barão. O coração de Mercedes deu um salto no peito. O diário dele. Ali estavam as respostas que ela tanto procurava. Ela o levou para a varanda, onde o vento morno do pampa corria mais livre. Gentil estava na lida, no campo, talvez fugindo do peso daquelas descobertas. Mercedes abriu o diário com as mãos trêmulas. As páginas, amareladas e finas como papel de seda, guardavam uma caligrafia elegante, mas apressada, como se o barão escrevesse sob a sombra de alguma urgência. Começou a ler, a voz embargada pela emoção, as palavras do barão parecendo ecoar na varanda. Ele escrevia sobre a guerra, a brutalidade dos imperiais, a necessidade de proteger o que era seu. E então,
em meio às anotações sobre as batalhas e os perigos, surgiu seu nome. O diário contava. A jovem Mercedes, desamparada, aparecera na estância do barão, uma aliada dos farrapos, depois de um ataque imperial violento. Ela estava ferida, o olhar vazio, sem se lembrar de nada. O barão, um homem de coração bom, embora com um ar de mistério, a acolheu. Ele a tratou como filha, deu-lhe um teto e todo o carinho que podia. Mas havia sempre um silêncio em torno de sua origem, um segredo que ele guardava com cuidado. As palavras do diário eram como um espelho para a Mercedes de hoje. Ela via a si mesma, jovem e perdida, sentindo-se um fardo para aqueles que a ajudavam. A jovem Mercedes, com o coração partido pela amnésia, se questionava o tempo todo. Quem eu sou? De onde vim? O que fiz antes disso? Por que não me lembro? Mesmo com a bondade do barão, a estância, por mais segura que fosse, não apagava o sentimento de estar deslocada, de não pertencer de verdade. A guerra havia tirado suas memórias, e com elas um pedaço de sua própria identidade. Ela sentia-se uma folha levada pelo vento, sem raízes. Mercedes fechou os olhos, e a imagem da jovem assustada, descrita no diário, se misturou com aquele fragmento de memória que ela tivera mais cedo. A corrida na mata, o rosto sério que a ajudara. Seria ele, seria gentil. Uma pontada de esperança e medo tomou conta dela. O diário do barão não apenas revelava seu passado, mas também abria uma porta para o futuro, para as verdades que a aguardavam. O ar da estância, antes apenas calmo, agora era carregado de expectativa. A estância, que já não era mais só de pedra e barro, mas de memórias e sussurros, convidava Dona Mercedes a uma busca silenciosa. Ela não se contentava mais com as fotos empoeiradas ou as cartas que não contavam sua própria história. O baú que ficara no sótão parecia ter um segredo maior, e ela sentia que devia ir atrás dele sozinha, se Gentil não a acompanharia. Voltou ao sótão, a luz do sol entrando pela pequena janela e dançando na poeira suspensa. O baú estava ali, como um ancião esperando para falar. Mercedes se ajoelhou à sua frente, as mãos a escorregar pela madeira áspera. Lembrou-se do lenço vermelho, do mapa. Havia algo mais. Ela tateou o fundo, as laterais internas com a delicadeza de quem procura um tesouro. E ali, sob um pedaço de forro solto, seus dedos encontraram algo duro, um compartimento secreto que ela nunca notara. Com cuidado, puxou. Era um pequeno diário, de capa de couro escuro, gasto pelo tempo com um fecho de metal enferrujado. As letras gravadas na frente, quase apagadas, eram B de C, as iniciais do barão. O coração de Mercedes deu um salto no peito. O diário dele. Ali estavam as respostas que ela tanto procurava. Ela o levou para a varanda, onde o vento morno do pampa corria mais livre. Gentil estava na lida, no campo, talvez fugindo do peso daquelas descobertas. Mercedes abriu o diário com as mãos trêmulas. As páginas, amareladas e finas como papel de seda, guardavam uma caligrafia elegante, mas apressada, como se o barão escrevesse sob a sombra de alguma urgência. Começou a ler, a voz embargada pela emoção, as palavras do barão parecendo ecoar na varanda. Ele escrevia sobre a guerra, a brutalidade dos imperiais, a necessidade de proteger o que era seu. E então, em meio às anotações sobre as batalhas e os perigos, surgiu seu nome. O diário contava. A jovem Mercedes, desamparada, aparecera na estância do barão, uma aliada dos farrapos, depois de um ataque imperial violento. Ela estava ferida, o olhar vazio, sem se lembrar de nada. O barão, um homem de coração bom, embora com um ar de mistério, a acolheu. Ele a tratou como filha, deu-lhe um teto e todo o carinho que podia. Mas havia sempre um silêncio em torno de sua origem, um segredo que ele guardava com cuidado. As palavras do diário eram como um espelho para a Mercedes de hoje. Ela via a si mesma, jovem e perdida, sentindo-se um fardo para aqueles que a ajudavam. A jovem Mercedes, com o coração partido pela amnésia, se questionava o tempo todo. Quem eu sou? De onde vim? O que fiz antes disso? Por que não me lembro? Mesmo com a bondade do barão, a estância, por mais segura que fosse,
não apagava o sentimento de estar deslocada, de não pertencer de verdade. A guerra havia tirado suas memórias, e com elas um pedaço de sua própria identidade. Ela sentia-se uma folha levada pelo vento, sem raízes. Mercedes fechou os olhos, e a imagem da jovem assustada, descrita no diário, se misturou com aquele fragmento de memória que ela tivera mais cedo. A corrida na mata, o rosto sério que a ajudara. Seria ele, seria gentil. Uma pontada de esperança e medo tomou conta dela. O diário do barão não apenas revelava seu passado, mas também abria uma porta para o futuro, para as verdades que a aguardavam. O ar da estância, antes apenas calmo, agora era carregado de expectativa. Dona Mercedes sentia o diário pesado em suas mãos, suas páginas cheias de um passado que agora era seu também. Quando Gentil voltou da lida, o cheiro de suor e terra grudado em suas roupas, ela o encontrou na varanda. Gentil, começou a voz ainda embargada pelas revelações do barão. Eu li o diário. Tem coisas aqui, sobre minha chegada, sobre o ataque. O barão me acolheu como filha, mas ele guardava segredos sobre minha origem. Gentil parou, a mão no batente da porta, e seus olhos se fixaram no diário. Um tremor quase invisível passou por seu corpo. Ele evitou o olhar de Mercedes, desviando a vista para o horizonte vasto, como se procurasse uma fuga na imensidão do pampa. São coisas antigas, Prenda, disse ele, a voz baixa, mais uma vez tentando afastar o peso do passado. Não faz bem remexer em tudo isso. Já passou. Mas a evasiva dele não acalmava Mercedes. Pelo contrário, atiçava ainda mais sua curiosidade, misturada com uma ponta de frustração. Ela podia sentir o medo dele, um pavor quase palpável que o fazia recuar. O silêncio de Gentil, antes um conforto, agora era uma parede fria entre eles. Ele sabia mais. Ela tinha certeza. Naquele tempo de guerra, muito antes de ser o homem que tentava proteger sua prenda dos fantasmas do passado, o jovem Gentil era um estancieiro farrapo, um homem moldado pelo ferro e pelo fogo do conflito. Seus olhos, que hoje se esquivavam, eram então afiados e atentos, sempre procurando o perigo. Seu corpo forte e acostumado à lida era também uma máquina de guerra, pronta para defender suas terras e seu povo. Em uma tarde quente, a estância fervilhava de movimento. Não era dia de fandango, mas de lida pesada e de preparação para os reveses da guerra. Gentil estava no pátio, ao lado dos peões, inspecionando o gado que seria levado para um lugar mais seguro. Sua voz era firme, suas ordens claras e diretas. Ele não perdia tempo com rodeios. A pátria, a causa, a proteção de todos, era isso que o movia. Seus pensamentos estavam sempre um passo à frente, calculando riscos, traçando estratégias. Não havia espaço para distrações, para sentimentos mais leves. A amargura da guerra havia cravado raízes em sua alma, tornando-o um homem sério, quase austero. A jovem Mercedes, recém-chegada à estância do barão, o observava de longe. Ela estava sentada na varanda, o corpo ainda um pouco fraco, a mente um emaranhado de esquecimentos. Ele era um vulto de força e controle, comandando os homens com uma autoridade natural. Seus olhos, apesar de distantes, tinham um brilho que a intrigava. Um brilho de desafio e de um cansaço profundo. Ela via a tensão em seus ombros largos, a forma como ele passava a mão pelos cabelos escuros, pensativo. Havia algo nele, uma energia contida, que a fazia prender a respiração um segundo a mais do que o necessário. Ela não o conhecia, não sabia seu nome, mas aquele homem tão focado em sua missão despertava nela uma faísca de curiosidade, uma estranha sensação que ia além do medo da guerra. Quem era ele, aquele estancieiro que parecia carregar o mundo nos ombros? Mas Gentil, absorto em suas responsabilidades, não a notou. Seus olhos varriam o campo, o céu, os rostos de seus homens. A jovem Mercedes era apenas mais uma figura na estância, uma sombra em seu campo de visão, perdida entre as centenas de preocupações que a guerra lhe impunha. Ele estava ali, tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. De volta ao presente, a velha Mercedes olhava para Gentil, que agora se afastava para verificar uma cerca. O diário ainda estava em seu colo, as palavras do barão ecoando em sua mente.
Ele sabia. Ele sempre soubera de alguma parte daquela história. A estância, que por anos fora um refúgio de paz, agora parecia um campo minado de segredos, e a distância entre ela e Gentil, mais do que física, era um abismo de palavras não ditas. A paz deles estava ameaçada, não por um inimigo externo, mas pelos ecos de um passado que se recusava a permanecer calado. Dona Mercedes sentia o diário do barão como um fardo pesado em suas mãos, suas páginas finas, cheias de um passado que agora era seu também. Ela se sentou na varanda, o vento morno do pampa correndo pelos cabelos, enquanto tentava dar sentido às últimas anotações. Gentil, que voltara da lida, o cheiro de suor e terra grudado em suas roupas, a encontrou ali, o olhar fixo no papel amarelado. O silêncio dele era denso, quase uma parede. Mercedes sabia que ele a observava, mas não ousava falar. As palavras do barão pareciam sussurrar na brisa, revelando não apenas a história dela, mas também um pedaço da alma de Gentil que ela mal conhecia. Em sua mente, como um raio que rasga o céu, ela quase sentiu o peso da guerra que havia moldado seu Gentil. Não era uma lembrança sua, mas uma compreensão profunda que vinha daquele homem ao seu lado, da sua angústia silenciosa. O jovem Gentil, com seu corpo forte e seus olhos sérios, estivera um dia numa luta que o marcou para sempre. Ele havia perdido um irmão, um amigo de infância, assassinado em uma traição política que o fez sangrar por dentro. Não foi em campo de batalha aberto, mas numa emboscada traiçoeira. Uma facada nas costas da causa farrapa. A dor daquela perda era como um ferro em brasa, que o havia moldado e endurecido. Ele jurou sobre o túmulo simples na Terra Vermelha que protegeria o que restava, que nunca mais permitiria que a traição ou a crueldade levassem alguém que ele amava. Essa promessa o tornou um homem de poucas palavras, sempre alerta, sempre com um olhar de desconfiança, focado na guerra como se ela fosse a única verdade. A amargura era um manto que ele carregava, e o medo de reviver aquela dor o fazia recuar de qualquer coisa que pudesse ameaçar a paz conquistada. Mercedes, sentindo a aura de dor que emanava de Gentil mesmo agora, desviou os olhos para o diário. As últimas anotações do barão eram mais apressadas, a tinta borrada em alguns pontos, como se ele escrevesse com as mãos trêmulas de medo. Ele falava de um nome, um pesadelo que o perseguia. Capitão Imperial Laureano Prates. Esse Prates, escreveu o barão, é um homem sem alma, um lobo em pele de cordeiro. Ele acredita que eu escondo fortunas, que guardo segredos que poderiam derrubar o império. Ele não vai descansar enquanto não encontrar o que procura, ou enquanto não me vir morto. Mercedes sentiu um arrepio na espinha. As palavras do barão eram urgentes, cheias de um pavor real. Prates era descrito como implacável, obcecado por poder e riquezas, um caçador cruel que não parava diante de nada. Ele era o vilão daquela história, um inimigo que perseguia o barão não por dever, mas por ganância. Gentil, a voz de Mercedes era um sussurro, mas carregada de uma nova urgência. O barão escreve sobre um capitão imperial, Laureano Prates. Ele o perseguia sem descanso por causa de riquezas e segredos. Gentil, que até então parecia petrificado, deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos no diário. A menção do nome Prates foi como um golpe. Ele empalideceu, e um calafrio visível percorreu seu corpo, fazendo seus ombros se encolherem um pouco. Era como se o ar da estância ficasse mais frio, mais pesado. Ele conhecia aquele nome. Mercedes viu o pavor em seus olhos, um medo antigo que o tempo não havia apagado. O passado, com todas as suas sombras, estava ali na varanda, respirando com eles. Dona Mercedes sentia o peso do diário do barão em suas mãos, suas páginas finas, cheias de um passado que agora era seu também. Ela se sentou na varanda, o vento morno do pampa correndo pelos cabelos, enquanto tentava dar sentido às últimas anotações. Gentil, que voltara da lida, o cheiro de suor e terra grudado em suas roupas, a encontrou ali, o olhar fixo no papel amarelado. O silêncio dele era denso, quase uma parede. Mercedes sabia que ele a observava, mas não ousava falar. As palavras do barão pareciam sussurrar na brisa,
revelando não apenas a história dela, mas também um pedaço da alma de Gentil que ela mal conhecia. Em sua mente, como um raio que rasga o céu, ela quase sentiu o peso da guerra que havia moldado seu Gentil. Não era uma lembrança sua, mas uma compreensão profunda que vinha daquele homem ao seu lado, da sua angústia silenciosa. Jovem Gentil, com seu corpo forte e seus olhos sérios, estivera um dia numa luta que o marcou para sempre. Ele havia perdido um irmão, um amigo de infância, assassinado em uma traição política que o fez sangrar por dentro. Não foi em campo de batalha aberto, mas numa emboscada traiçoeira. Uma facada nas costas da causa farrapa. A dor daquela perda era como um ferro em brasa, que o havia moldado e endurecido. Ele jurou sobre o túmulo simples na Terra Vermelha que protegeria o que restava, que nunca mais permitiria que a traição ou a crueldade levassem alguém que ele amava. Essa promessa o tornou um homem de poucas palavras, sempre alerta, sempre com um olhar de desconfiança, focado na guerra como se ela fosse a única verdade. A amargura era um manto que ele carregava, e o medo de reviver aquela dor o fazia recuar de qualquer coisa que pudesse ameaçar a paz conquistada. Mercedes, sentindo a aura de dor que emanava de Gentil mesmo agora, desviou os olhos para o diário. As últimas anotações do barão eram mais apressadas, a tinta borrada em alguns pontos, como se ele escrevesse com as mãos trêmulas de medo. Ele falava de um nome, um pesadelo que o perseguia. Capitão Imperial Laureano Prates. Esse Prates, escreveu o barão, é um homem sem alma, um lobo em pele de cordeiro. Ele acredita que eu escondo fortunas, que guardo segredos que poderiam derrubar o império. Ele não vai descansar enquanto não encontrar o que procura, ou enquanto não me vir morto. Mercedes sentiu um arrepio na espinha. As palavras do barão eram urgentes, cheias de um pavor real. Prates era descrito como implacável, obcecado por poder e riquezas, um caçador cruel que não parava diante de nada. Ele era o vilão daquela história, um inimigo que perseguia o barão não por dever, mas por ganância. Gentil, a voz de Mercedes era um sussurro, mas carregada de uma nova urgência. O barão escreve sobre um capitão imperial, Laureano Prates. Ele o perseguia sem descanso por causa de riquezas e segredos. Gentil, que até então parecia petrificado, deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos no diário. A menção do nome Prates foi como um golpe. Ele empalideceu, e um calafrio visível percorreu seu corpo, fazendo seus ombros se encolherem um pouco. Era como se o ar da estância ficasse mais frio, mais pesado. Ele conhecia aquele nome. Mercedes viu o pavor em seus olhos, um medo antigo que o tempo não havia apagado. O passado, com todas as suas sombras, estava ali, na varanda, respirando com eles. Dona Mercedes sentiu o diário do barão como um fardo pesado em suas mãos. Suas páginas finas, cheias de um passado, que agora era seu também. Ela se sentou na varanda, o vento morno do pampa correndo pelos cabelos, enquanto tentava dar sentido às últimas anotações. Gentil, que voltara da lida, o cheiro de suor e terra grudado em suas roupas, a encontrou ali, o olhar fixo no papel amarelado. O silêncio dele era denso, quase uma parede. Mercedes sabia que ele a observava, mas não ousava falar. As palavras do barão pareciam sussurrar na brisa, revelando não apenas a história dela, mas também um pedaço da alma de Gentil que ela mal conhecia. Em sua mente, como um raio que rasga o céu, ela quase sentiu o peso da guerra que havia moldado seu Gentil. Não era uma lembrança sua, mas uma compreensão profunda que vinha daquele homem ao seu lado, da sua angústia silenciosa. Jovem Gentil, com seu corpo forte e seus olhos sérios, estivera um dia numa luta que o marcou para sempre. Ele havia perdido um irmão, um amigo de infância, assassinado em uma traição política que o fez sangrar por dentro. Não foi em campo de batalha aberto, mas numa emboscada traiçoeira. Uma facada nas costas da causa farrapa. A dor daquela perda era como um ferro em brasa, que o havia moldado e endurecido. Ele jurou sobre o túmulo simples na Terra Vermelha que protegeria o que restava, que nunca mais permitiria que a traição ou a crueldade levassem alguém que ele amava. Essa promessa
o tornou um homem de poucas palavras, sempre alerta, sempre com um olhar de desconfiança, focado na guerra como se ela fosse a única verdade. A amargura era um manto que ele carregava, e o medo de reviver aquela dor o fazia recuar de qualquer coisa que pudesse ameaçar a paz conquistada. Mercedes, sentindo a aura de dor que emanava de Gentil mesmo agora, desviou os olhos para o diário. As últimas anotações do barão eram mais apressadas, a tinta borrada em alguns pontos, como se ele escrevesse com as mãos trêmulas de medo. Ele falava de um nome, um pesadelo que o perseguia: Capitão Imperial Laureano Prates. Esse Prates, escreveu o barão, é um homem sem alma, um lobo em pele de cordeiro. Ele acredita que eu escondo fortunas, que guardo segredos que poderiam derrubar o império. Ele não vai descansar enquanto não encontrar o que procura, ou enquanto não me vir morto. Mercedes sentiu um arrepio na espinha. As palavras do barão eram urgentes, cheias de um pavor real. Prates era descrito como implacável, obcecado por poder e riquezas, um caçador cruel que não parava diante de nada. Ele era o vilão daquela história, um inimigo que perseguia o barão não por dever, mas por ganância. Gentil, a voz de Mercedes era um sussurro, mas carregada de uma nova urgência. O barão escreve sobre um capitão imperial, Laureano Prates. Ele o perseguia sem descanso por causa de riquezas e segredos. Gentil, que até então parecia petrificado, deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos no diário. A menção do nome Prates foi como um golpe. Ele empalideceu, e um calafrio visível percorreu seu corpo, fazendo seus ombros se encolherem um pouco. Era como se o ar da estância ficasse mais frio, mais pesado. Ele conhecia aquele nome. Mercedes viu o pavor em seus olhos, um medo antigo que o tempo não havia apagado. O passado, com todas as suas sombras, estava ali na varanda, respirando com eles. As mãos de Dona Mercedes tremiam ao folhear as últimas páginas do diário. A narrativa do barão se tornava mais confusa, mais desesperada, como se ele pressentisse o fim. Gentil, ainda pálido com a menção de Prates, aproximou-se, seus olhos fixos no papel, como se buscasse ali a resposta para seu próprio pavor. Mercedes notou um pequeno fecho de metal quase invisível escondido na contracapa do diário. Com um toque leve, ele se abriu, revelando um bilhete enrolado, feito de pergaminho antigo, amarelado e delicado. Ela o desenrolou com cuidado, e a caligrafia elegante do barão, agora mais firme que nas últimas anotações, saudou seus olhos. O bilhete começava com palavras que fizeram o coração de Mercedes parar. A minha amada filha Mercedes. Um choque elétrico percorreu o corpo da prenda. Filha? As palavras do barão eram claras, sem rodeios. Ele explicava que não estava falido, como todos pensavam. Era uma mentira, uma farsa bem montada para proteger uma vasta fortuna e, mais importante, sua família, da ganância dos imperiais e da destruição da guerra. Ele havia forjado sua ruína para que ninguém suspeitasse de suas riquezas, para que a família passasse despercebida em meio ao caos. O barão não era apenas um aliado farrapo, ele era um homem de grande poder e posses, e Mercedes, sua filha, era a herdeira de tudo aquilo. Sua origem, que ela sempre pensou ser humilde, ou pior, um mistério sem nome, era nobre, importante, muito além do que ela jamais ousou sonhar. O bilhete escorregou dos dedos de Mercedes, caindo no chão da varanda. Ela estava atônita, o mundo virado de cabeça para baixo. Sua vida inteira, suas memórias fragmentadas, tudo o que ela acreditava sobre si mesma, era uma mentira. Não era um fardo, não era uma menina desamparada sem passado. Ela era filha de um barão, herdeira de uma fortuna, com uma história que a guerra havia tentado apagar. O medo de ter feito escolhas erradas na juventude se transformou em algo muito maior, mais profundo. O medo de não saber quem realmente era, de ter vivido uma vida inteira sob uma identidade emprestada. Gentil pegou o bilhete do chão, seus olhos percorrendo as palavras. Não havia surpresa total em seu rosto, mas um peso imenso. Um silêncio perturbador se instalou entre eles, mais denso que a neblina da madrugada. Ele sabia. Mercedes sentiu isso com cada fibra de seu ser. Gentil sabia de parte daquela verdade há muito tempo.
Aquele silêncio não era apenas de respeito ou de dor, era o silêncio de um segredo guardado, um fardo que ele carregava sozinho. Seus olhos encontraram os de Mercedes, cheios de uma tristeza profunda, de uma angústia que ela nunca vira nele. O bilhete revelava não apenas a verdade sobre ela, mas também a verdade sobre o silêncio de Gentil, sobre o que ele escondeu para protegê-la, ou talvez para proteger a si mesmo. As mãos de Dona Mercedes, ainda trêmulas, voltaram ao diário do barão. As palavras sobre Laureano Prates, o capitão imperial, reverberavam em sua mente como um tambor distante. Ela sentia um frio na boca do estômago, um pressentimento de que aquele nome não era apenas uma sombra do passado, mas um perigo que ainda podia respirar. Gentil, ao seu lado, continuava mudo, mas Mercedes sentia o peso do olhar dele, carregado de uma angústia que ela mal começava a compreender. Em sua mente, como um filme antigo que se desenrolava, ela quase podia ver o jovem capitão Laureano Prates. Não era uma lembrança sua, mas uma cena que o diário do barão e o pavor de Gentil pintavam com cores vivas e escuras. Prates era um homem de olhar frio, sem um pingo de compaixão. Ele avançava pelos campos queimados, seus soldados imperiais em seu encalço como cães de caça. Sua voz, mesmo que Mercedes não a ouvisse de verdade, parecia ressoar com a dureza de um chicote, exigindo informações, torturando peões, queimando estâncias. Ele não buscava a paz, não buscava a ordem. Buscava poder, buscava a fortuna que o barão supostamente escondia. E não se importava com quem precisasse pisar para alcançá-la. Sua obsessão era clara, sua crueldade assustadora. Era um caçador implacável, e o barão, com sua família e seus segredos, era a presa. E então a mente de Mercedes se voltou para Gentil, para o silêncio que o envolvia como um manto pesado. Ela fechou os olhos, e uma imagem se formou, mais clara que as outras, quase como se fosse sua própria memória. Mas ela sabia que era o que Gentil havia guardado em seu coração. O jovem Gentil, com seu rosto sério e os olhos sempre alertas, estava em missão, talvez vigiando as passagens do rio, talvez buscando informações sobre os movimentos imperiais. Ele não estava longe da estância do barão quando o ataque aconteceu. O som dos tiros rasgou o ar, o grito dos soldados imperiais, a fumaça subindo ao céu. E no meio do caos, ela, a jovem Mercedes. Ela corria, tropeçava, o corpo ferido, a mente confusa, seus cabelos soltos, o vestido rasgado, o olhar perdido. Ela estava desorientada, sem saber para onde ir, um alvo fácil para a crueldade da guerra. Gentil, escondido entre a mata, viu tudo. Viu o perigo se aproximando dela, a ameaça de ser capturada, talvez morta. Ele não podia intervir abertamente, não podia se revelar sem colocar a si mesmo e a sua missão em risco. Mas a imagem dela, tão frágil, tão desamparada, ficou gravada em sua mente. Aquele momento, aquele olhar, foi a primeira semente de algo que ele não sabia nomear, mas que o prenderia para sempre. Ele assistiu impotente enquanto ela era levada, ou fugia, para a estância do barão, para a segurança que ele não podia lhe dar diretamente. A dor daquele momento, a sensação de não poder protegê-la, havia sido um tormento silencioso em seu peito por todos aqueles anos. De volta ao presente, Mercedes abriu os olhos. Gentil estava parado, olhando para ela, e a tristeza em seu rosto era tão profunda que Mercedes sentiu um aperto no coração. Ele não precisava dizer nada. Ela sabia. Ele havia testemunhado o que aconteceu com ela, havia guardado aquela dor por toda a vida. Com um suspiro, Mercedes voltou ao baú buscando mais fundo. Sob o diário envolto em um tecido de linho, havia um recorte de jornal antigo, amarelado e esmaecido. A notícia falava sobre a aposentadoria de um certo capitão Laureano Prates, anos depois da guerra, e de sua fama de homem implacável que nunca desistia de seus objetivos. Havia uma pequena anotação à mão, quase ilegível, na margem do jornal. Prates ainda procura o tesouro do barão. Cuidado. Mercedes sentiu um arrepio que não vinha do vento. O jornal era velho, mas a ameaça que ele carregava era viva. Prates ainda estava vivo, e ele jamais desistiria. Uma sombra parecia se estender sobre a estância,
não mais do passado distante, mas de um presente que se tornava perigoso. O baú não era apenas um portador de memórias, mas um farol que atraía um velho inimigo. O casal sentiu, quase ao mesmo tempo, que o olhar vigilante do passado não estava mais apenas nas páginas amareladas, mas se aproximava, passo a passo, da tranquilidade da velha estância. Depois de ler sobre o capitão Prates, Dona Mercedes não conseguia mais dormir em paz. Cada rangido na madeira da estância, cada sopro de vento que entrava pelas frestas, parecia um aviso. As noites eram longas, e o silêncio do campo, antes um amigo que acalmava a alma, agora era um palco para seus medos. Um dia o peão mais velho, o Chico, veio com a notícia. Tinha visto um cavaleiro rondando as cercas mais distantes, um homem desconhecido que sumiu antes que ele pudesse se aproximar. O coração de Mercedes apertou no peito. Não era um vizinho, não era alguém da lida. Eram olhos estranhos em suas terras. Na semana seguinte, quando foram à vila comprar mantimentos, a vizinha mais faladeira, Dona Inês, veio com um boato. Diziam que havia documentos antigos da guerra, muito importantes, escondidos em alguma estância por ali. Mercedes e Gentil trocaram um olhar pesado, cheio de um entendimento mudo. O baú. Ele não era mais um segredo só deles. O vento que soprava na estância trazia consigo não apenas o cheiro de terra molhada, mas também o sopro do perigo. Um aviso de que o passado não estava apenas sendo lembrado, mas estava voltando para eles. O perigo não era mais só uma história antiga, contada em páginas amareladas. Ele tinha cheiro de terra e suor de cavalo. Tinha a voz do boato que corria na vila, o olhar do desconhecido que rondava suas cercas. O passado, que eles tentaram manter preso no baú empoeirado, agora batia à porta e batia com força. Mercedes sentiu a mão de Gentil, que estava ao seu lado na varanda, apertar a dela. Era um gesto simples, sem palavras, mas que dizia muito. Não podiam mais fugir. Tinham que enfrentar. Proteger o baú, sim, mas proteger um ao outro. Mais ainda. Uma força nova, uma união silenciosa, nasceu entre eles. Não havia mais espaço para segredos entre os dois, apenas para a luta que se aproximava. Naquela noite, sob a luz fraca do candeeiro, Gentil sentou-se na cadeira de balanço, o baú aberto a seus pés. Mercedes o observava, sentindo a angústia que emanava dele. As lembranças, antes embaçadas e guardadas a 7 chaves, agora vinham com a força de um temporal. Ele fechou os olhos e o passado o engoliu. Era o dia do ataque. O grito dos imperiais, o cheiro de fumaça e pólvora, o pavor que tomava conta de tudo. Ele estava perto, sim, como um farrapo em missão de vigilância. Viu o caos, os soldados a cavalo. E então, ela, a jovem Mercedes, correndo, tropeçando, um ferimento na testa, o olhar vazio de quem não sabia onde estava. Ela estava desorientada, sozinha, um alvo fácil para a crueldade da guerra. Ele não podia agir abertamente, não podia se mostrar sem colocar a si mesmo e a sua missão em risco. Mas a promessa que fizera ao irmão morto de proteger o que restava da sua gente gritou em sua alma. Com o coração apertado, ele a seguiu, como uma sombra. Quando os imperiais se afastaram, ele se aproximou dela com cuidado. Ela estava caída, fraca. Ele a pegou nos braços, o corpo leve, quase sem vida. Escondeu-a numa fenda de rocha perto do riacho, onde a água corria mansa. E depois, sob o manto escuro da noite, guiou-a pelos caminhos do mapa farrapo, por entre a mata fechada, até a estância do barão. Um lugar seguro, onde ele sabia que ela seria acolhida e cuidada. Ele a deixou ali, na beira da cerca, e se foi sem que ela o visse, sem que ela soubesse que ele era seu salvador. Era um segredo que ele guardara com a vida. O medo de que ela se lembrasse da dor, ou que o visse como um herói que ele não queria ser. Aquele era o seu fardo, a sua verdade mais escondida, que agora, com o perigo à porta da estância, vinha à tona com toda a sua força rasgando seu peito. Mercedes, sentindo o tremor no corpo de Gentil e a dor em seu rosto, sabia que ele estava revivendo algo terrível, algo que os unia de uma forma que ela mal começava a entender. Dona Mercedes sentia o ar pesado na estância,
como se a própria casa prendesse a respiração junto dela. O perigo espreitava, não havia mais dúvida. Gentil, com o rosto marcado pela dor das lembranças que o haviam invadido, ainda estava ali, perto do baú, mas seus olhos buscavam os dela com uma urgência que Mercedes nunca vira. Naquela noite, a luz do candeeiro era fraca, mas iluminava a verdade que finalmente precisava ser dita. Ele se ajoelhou à frente dela. As mãos fortes, acostumadas à lida do campo, agora tremiam levemente ao segurar as dela. Mercedes sentiu a eletricidade daquele toque, a faísca de uma conexão que o tempo e os segredos não puderam apagar. Gentil ergueu o olhar, e os olhos escuros dele, antes cheios de pavor, agora transbordavam de uma emoção tão grande que Mercedes sentiu a própria garganta apertar. "Prenda!" A voz dele saiu rouca, embargada, como se cada palavra custasse um pedaço de sua alma. "Eu preciso te contar uma coisa. Uma verdade que eu guardei por todos esses anos, um fardo que pesou no meu peito." Mercedes sentiu um frio na barriga, a respiração presa. Ela sabia. Ela já pressentia o que viria, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. No dia do ataque, naquele dia terrível que te roubou as lembranças, eu estava lá, Mercedes. Eu te vi. As palavras dele foram como um trovão silencioso. Mercedes sentiu o coração disparar. Aquele rosto, aquele vulto na mata, era ele, o homem que a havia ajudado, o desconhecido que a salvara da fúria imperial, era seu próprio Gentil. O choque a atingiu com força, e uma ponta de ressentimento breve e passageira como um relâmpago cruzou seu coração. Por que ele nunca havia contado? Por que a deixara viver tantos anos com a dúvida, com o vazio de uma parte tão importante de sua história? Gentil, percebendo o turbilhão nos olhos dela, apressou-se em explicar, a voz agora cheia de um alívio que parecia se misturar à dor antiga. "Eu te encontrei ferida, desamparada, tão pequena, tão perdida. Eu não podia me mostrar, não podia comprometer a missão, nem a ti. Mas eu não podia te deixar lá. Eu te ajudei a fugir. Te levei até a estância do barão, onde eu sabia que estarias segura. E me fui, sem que soubesses." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, buscando perdão, buscando compreensão. "Eu não te contei. Por medo, Prenda. Medo de que a verdade te trouxesse de volta toda aquela dor. Medo de que tu me visses como um herói. E eu nunca quis ser um. Eu era só um farrapo fazendo o que precisava ser feito. Mas, mais que tudo, eu tinha medo de te perder. De que ao reviveres aquilo, a paz que construímos, o amor que cresceu entre nós, que tudo isso se quebrasse. Eu queria te proteger daquele tempo, daquelas lembranças ruins." As últimas palavras de Gentil, ditas com a voz embargada pela emoção, foram como um bálsamo para o coração de Mercedes. O ressentimento se desfez como fumaça ao vento, dando lugar a uma compreensão profunda, a uma gratidão que a inundou por completo. Ela viu não um homem que escondeu, mas um homem que amou tanto que temeu a própria verdade. A dor dele, o medo dele de reabrir feridas, era um testemunho do quanto ele se importava. Ela apertou as mãos dele, sentindo a força e a ternura daquele homem que era seu marido, seu salvador, seu porto seguro. "Gentil, meu Gentil", sussurrou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de uma libertação que vinha de dentro. "Eu entendo, meu amor." Ele a puxou para perto, e Mercedes se aninhou em seus braços, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro de terra e de lar que sempre a acalmava. Aquele abraço não era apenas um consolo, era a confirmação de que o amor deles, testado pelo tempo e pelos segredos, era mais forte do que qualquer medo. A verdade, por mais dolorosa que fosse, não os separava. Pelo contrário, ela os unia, cicatrizando as velhas feridas e fortalecendo o laço que os prendia. A estância, antes um palco de segredos, agora era um santuário para um amor que finalmente estava completo e sem sombras. Eles estavam prontos para o que viesse, juntos. Dona Mercedes sentia o ar pesado na estância, como se a própria casa prendesse a respiração junto dela.
A confissão de Gentil havia limpado uma névoa antiga entre eles, mas trouxera um novo tipo de peso. O peso da verdade que agora os unia e, ao mesmo tempo, os tornava um alvo. O perigo espreitava e não havia mais dúvida. Cada rangido na madeira, cada sopro de vento que entrava pelas frestas parecia um aviso. As noites eram longas e o silêncio do campo, antes um amigo que acalmava a alma, agora era um palco para seus medos. Não demorou para que os sinais se tornassem mais claros, mais assustadores. Numa manhã, o peão mais velho, o Chico, veio com a notícia, o rosto pálido e os olhos arregalados. Tinha visto um cavaleiro rondando as cercas mais distantes, um homem desconhecido, de porte imponente, que sumiu antes que ele pudesse se aproximar. Não era um vizinho, não era alguém da lida. Eram olhos estranhos em suas terras. O coração de Mercedes apertou no peito, e ela sentiu a mão de Gentil que estava ao seu lado na varanda apertar a dela num gesto simples, sem palavras, mas que dizia muito. Na semana seguinte, quando foram à vila comprar mantimentos, a vizinha mais faladeira, Dona Inês, veio com um boato. Diziam que havia documentos antigos da guerra, muito importantes, escondidos em alguma estância por ali, documentos que valiam uma fortuna e que certas pessoas de muito poder ainda procuravam. Mercedes e Gentil trocaram um olhar pesado, cheio de um entendimento mudo. O baú. Ele não era mais um segredo só deles. O vento que soprava na estância trazia consigo não apenas o cheiro de terra molhada, mas também o sopro do perigo, um aviso de que o passado não estava apenas sendo lembrado, mas estava voltando para eles com a força de um temporal. O perigo não era mais só uma história antiga contada em páginas amareladas. Ele tinha cheiro de terra e suor de cavalo. Tinha a voz do boato que corria na vila, o olhar do desconhecido que rondava suas cercas. O passado, que eles tentaram manter preso no baú empoeirado, agora batia à porta e batia com força. Mercedes sentiu a mão de Gentil, que estava ao seu lado na varanda, apertar a dela. Não podiam mais fugir. Tinham que enfrentar. Proteger o baú, sim, mas proteger um ao outro, mais ainda. Uma força nova, uma união silenciosa, nasceu entre eles. Não havia mais espaço para segredos, apenas para a luta que se aproximava. Naquela noite, sob a luz fraca do candeeiro, Gentil e Mercedes se sentaram à mesa da cozinha, o baú aberto entre eles. As sombras dançavam nas paredes, aumentando a sensação de urgência. Eles estenderam o mapa farrapo sobre a madeira rústica, as mãos enrugadas a percorrer as antigas rotas de fuga. O mapa, que antes era apenas uma relíquia, agora ganhava um novo propósito. Precisamos proteger isto, Prenda, disse Gentil, a voz grave, mas firme. O Prates, ele não vai parar. Ele quer apagar a história do barão e a tua. Mercedes olhou para o mapa, sua mente trabalhando rápido. As rotas, os esconderijos. Gentil, com seu conhecimento das terras, apontava os caminhos, as fendas nas rochas, os ranchos abandonados onde os farrapos se escondiam. Era um jogo de gato e rato, um jogo antigo que a guerra havia ensinado. Eles precisavam ser mais espertos, mais rápidos. O baú, com todos os seus segredos, precisava ser movido, escondido em algum lugar onde a mão de Prates não pudesse alcançá-lo. Enquanto planejavam, a tensão aumentava a cada hora que passava. No dia seguinte, Mercedes notou que uma das janelas da despensa, que ela sempre deixava trancada, estava levemente entreaberta. Nada havia sido levado, mas o sinal era claro. Alguém havia entrado. Alguém estava procurando. Gentil encontrou rastros de bota que não eram de nenhum de seus peões perto do galpão, e um objeto fora do lugar na cocheira. O capitão Laureano Prates, mesmo velho, era um caçador, e ele estava perto. A estância, antes um refúgio de paz, agora era um ninho de perigo, e o casal sentia os olhos vigilantes do passado sobre eles, esperando o momento certo para o ataque. Eles estavam sendo caçados, e a antiga guerra que Gentil tanto temia reviver batia à porta de seu presente, exigindo uma última batalha. A confissão de Gentil, como um rio que transborda, havia levado embora as últimas barreiras entre eles. Dona Mercedes sentia que podia respirar de novo, um ar mais limpo, mais verdadeiro. Aquele homem,
Seu marido, seu porto seguro, era também seu salvador, o vulto na mata que a havia tirado do perigo. A gratidão encheu seu peito, misturando-se a um amor que agora se mostrava ainda mais profundo e sólido, como as raízes de uma árvore antiga. O medo do capitão Prates ainda estava ali, rondando a estância como um corvo faminto, mas não era mais o mesmo. Agora, o medo tinha um novo nome, o deles, juntos. Naquela noite, as estrelas no céu do Pampa pareciam mais brilhantes, e o vento, que antes trazia sussurros de perigo, agora parecia cantar uma canção de amor. Mercedes se aninhou nos braços de Gentil na cadeira de balanço da varanda. O corpo dele, que o tempo havia marcado com rugas e cansaço, era seu refúgio, seu lar. Ela sentia o coração dele batendo forte e manso em um ritmo que ela conhecia desde a juventude. E então, como um véu que se levanta suavemente, as lembranças vieram não mais embaçadas, mas com a clareza de um cristal. Ela se viu jovem novamente, na estância do barão, o corpo ainda dolorido do ataque, a mente em um nevoeiro. Caminhava com passos lentos, os dias se misturando em uma recuperação silenciosa. A bondade do barão a cercava, mas havia uma solidão em seu peito, a estranha sensação de não saber quem era. E então, em meio à lida da estância, um olhar a encontrou. Era Gentil, o jovem Gentil, com a força de um touro e o olhar de um guerreiro. Ele a observava de longe da porteira, ou quando passava apressado pelo pátio, mas não era mais o olhar distante de antes. Havia algo novo nele, uma intensidade que a fazia prender a respiração. Ele sabia que era ela, a menina que ele havia salvo na mata. Sabia da sua origem, da história do barão. E aquele conhecimento dava um novo brilho aos seus olhos, uma preocupação velada que a atraía como um ímã. Os olhares se cruzavam, um segundo a mais do que o necessário. Um flash de entendimento, uma faísca de algo que ainda não tinha nome, mas que já queimava dentro dela. Ela sentia o calor de seus olhos sobre ela, a força contida de seu corpo, e um misto de fascínio e um medo doce a invadia. Ele era um homem de poucas palavras, sempre ocupado com a guerra, com os farrapos, com a defesa das terras. Ela era a menina sem passado, um fardo talvez, mas que despertava nele uma atenção que ele tentava esconder. Havia uma barreira invisível entre eles, feita de deveres, de segredos da guerra, de um futuro incerto. Mas a atração era inegável. Às vezes, as mãos dele se tocavam por um instante, ao passar um objeto, ao abrir uma porta. Um toque acidental que parecia elétrico, um choque que percorria seu corpo e a fazia corar. Ele desviava o olhar, sério, mas Mercedes sentia o peso daquele breve contato, a promessa de algo que a guerra não permitia. De volta ao presente, Mercedes apertou a mão enrugada de Gentil, que repousava sobre a sua. O calor era o mesmo, a eletricidade ainda ali. A guerra havia os mantido distantes por um tempo, mas o amor, como uma semente forte, havia brotado e crescido, resistindo a todas as tempestades. Juntos, meu Gentil, sussurrou ela, as lágrimas mornas escorrendo pelo rosto. Sempre juntos. Ele a abraçou mais forte, o cheiro de terra e de lar que sempre a acalmava. O baú com todos os seus segredos não era mais um peso, mas um elo. Um elo que os unia não só ao passado, mas também um ao outro. Eles se apoiavam, se consolavam, seus corações batendo em uníssono. O amor que resistiu ao tempo e aos segredos se solidificou, forte e inabalável. Ali, de mãos dadas, olhando para o pampa que se estendia sob a luz da lua, eles estavam prontos. Prontos para enfrentar o que viesse, Prates ou o próprio destino. Juntos, sempre juntos. O sol já se inclinava para o poente, pintando o céu do pampa com tons alaranjados, quando um som inesperado quebrou a paz da estância. Cascos de cavalo. Não era o galope conhecido dos peões voltando da lida, mas um trote pesado, decidido, que parecia arrastar consigo o peso de muitos anos. Dona Mercedes e Gentil estavam na varanda, os olhos fixos na poeira que subia na estrada. O coração da prenda começou a bater mais forte, um pressentimento ruim apertando seu peito. Aquele cavaleiro desconhecido, o boato da vila, o baú.
Tudo se conectava. A figura que se aproximava era a de um homem já idoso, mas que montava com a postura ereta e a autoridade de um general. Seus cabelos, ralos e grisalhos, não escondiam o olhar frio e implacável que Mercedes já havia sentido em seus pesadelos. Era Laureano Prates, o capitão imperial, o caçador do passado, o nome que o barão tanto temera. Ele desceu do cavalo com uma lentidão calculada, seus olhos varrendo a estância, como se procurasse por algo perdido, ou por uma presa. A presença dele era como uma nuvem escura que encobria o sol, trazendo um calafrio ao ar morno da tarde. «Boa tarde, estancieiro», disse Prates, a voz grave e sem um pingo de cordialidade, os olhos fixos em Gentil. Depois desviou o olhar para Mercedes e um sorriso seco, quase um esgar, apareceu em seus lábios finos. E a senhora, dona Mercedes, tão bela quanto nas lembranças do passado. Mercedes sentiu um arrepio. Ele a conhecia. Conhecia não só seu nome, mas parecia conhecer a Mercedes de outro tempo, a menina que ele havia perseguido. Gentil deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de sua prenda, num gesto protetor que não passou despercebido por Prates. «O que o traz à minha estância, capitão?» perguntou Gentil, a voz firme, embora Mercedes sentisse a tensão em cada músculo de seu marido. Prates riu, um som sem alegria. «Não precisa de formalidades, estancieiro. A guerra acabou, mas algumas pontas soltas precisam ser amarradas ou queimadas.» Ele caminhou em direção à varanda, seus olhos novamente em Mercedes, e havia algo neles que a fazia sentir-se exposta, pequena, como nos dias do ataque. «Ouvi dizer que um baú antigo foi encontrado nesta estância. Um baú que pertencia ao barão, e que ele guarda documentos perigosos.» Mercedes sentiu o coração saltar no peito. Era o baú. Ele sabia. Documentos que, pelo bem do império e da história, precisam ser destruídos. Continuou Prates, a voz agora mais baixa, mas com uma ameaça velada. «Não queremos que velhas mentiras venham à tona e manchem a memória de homens importantes, ou de famílias que se diziam leais.» O olhar de Prates voltou para Mercedes, e a insinuação era clara. Ele insinuava que o barão era um traidor, e que Mercedes, sua filha, e Gentil, seu aliado, eram cúmplices. A paz que eles haviam construído, a reputação de tantos anos, tudo estava em jogo. Mercedes sentiu o desespero. Esconder o baú? Manter as verdades do barão em segredo para proteger a si e a Gentil das acusações de Prates? Ou revelar tudo, expor a verdadeira origem dela, as crueldades de Prates, as mentiras do império, mesmo que isso significasse abalar a vida tranquila que levavam? Era uma escolha pesada, um abismo de consequências. Gentil apertou a mão de Mercedes novamente, e a prenda sentiu a força dele, a união que haviam encontrado. Ela olhou para o baú que estava no chão da sala, visível pela porta aberta. Parecia um chamado. O baú não era mais apenas uma caixa de madeira. Era o passado deles, o presente deles, e o futuro que teriam que lutar para defender. Prates era o passado encarnado e estava ali para cobrar a última parcela da guerra. A estância, com o capitão imperial em sua varanda, se tornara o palco de uma última batalha, não mais com armas e cavalos, mas com verdades e mentiras, com o destino de suas memórias em jogo. O ar na varanda ficou denso, pesado com as ameaças de Prates. Dona Mercedes sentiu o coração bater forte, mas não era mais só medo. Uma chama nova, acesa pela verdade sobre quem ela era, queimava em seu peito. Olhou para Gentil, que apertava sua mão, e a força dele lhe deu a coragem que precisava. Não mais a menina perdida. Ela era filha do barão, herdeira de uma história que Prates queria apagar. E não permitiria. Ela deu um passo à frente, saindo de trás de Gentil, e encarou o capitão imperial com um brilho nos olhos, que o pegou de surpresa. A voz de Mercedes, antes um sussurro, soou clara e firme, apesar do leve tremor. «O senhor fala em mentiras e manchar a memória, capitão Prates», disse ela, a palavra capitão dita com uma ponta de desprezo. «Mas parece que a verdade é o que mais assusta o senhor.» Prates estreitou os olhos.
a surpresa dando lugar a uma fúria contida. Ele não esperava tamanha ousadia da prenda. A senhora não sabe o que diz, Dona Mercedes, rosnou ele a voz baixa, quase um sibilo. Cuidado com o que desenterra. O passado tem dentes. Mercedes sentiu um arrepio, mas não recuou. Seus olhos encontraram os de Gentil, que a apoiava com um olhar de admiração e orgulho. Ele sabia. E o senhor, capitão, tem muito a esconder no seu passado. Verdades que o baú do meu pai, o barão, guardou com mais cuidado do que o senhor jamais imaginou. Ela se virou para a porta da sala, onde o baú estava aberto, e apontou para ele. Ali, capitão, estão as provas de que meu pai não era um falido qualquer, mas um homem que escondeu sua fortuna da ganância de homens como o senhor. Ali está o diário dele, que conta suas crueldades, suas perseguições injustas, sua obsessão por riquezas. Gentil, percebendo o momento, deu um passo à frente ao lado de Mercedes, sua presença forte e protetora. O barão era um homem honrado, capitão, disse Gentil, sua voz grave e cheia de autoridade. E eu, como farrapo, conhecia bem os caminhos que o senhor percorria. Sabia dos seus atos, das suas emboscadas, de como usava a guerra para seus próprios fins. Não por dever ao império, mas por cobiça. As provas estão ali, capitão, detalhadas. O mapa de fuga não é só um mapa. É um testemunho de tudo o que o senhor tentou apagar. Prates sentiu o golpe. A menção de Gentil sobre seus caminhos e emboscadas o atingiu em cheio. Seus olhos, antes confiantes, vacilaram. Ele olhou para o baú, para os documentos amarelados e para os rostos firmes de Mercedes e Gentil. Sua reputação, construída em cima de mentiras e violência, estava agora em risco. Em um tempo de paz, a verdade poderia ser mais perigosa para ele do que qualquer arma. Ninguém vai acreditar em velhas histórias de farrapos, ele tentou argumentar, mas a voz não tinha a mesma segurança. Mas vão acreditar em documentos assinados, em datas, em fatos que o senhor tentou enterrar, retrucou Mercedes, a voz mais forte, a dignidade de sua origem ressoando em cada palavra. E se a verdade for revelada, capitão, não será apenas a memória do barão que será honrada, mas também a sua, que será manchada para sempre. A fúria de Prates era visível, mas contida. Ele sabia que estava acuado. O baú não era apenas um tesouro. Era uma bomba, cheia de provas que poderiam destruir sua vida, sua imagem de homem respeitável. Ele havia vindo para apagar os últimos vestígios, mas encontrou um casal que não se calaria. Ele deu um passo para trás, o olhar carregado de ódio, mas também de uma derrota silenciosa. Não acabou, estancieiros, sibilou ele, virando-se para o cavalo. Este não é o fim, mas Mercedes sabia que era. Para eles, era o fim do medo, o fim dos segredos. A escolha estava feita. Não lutariam uma guerra com armas, mas com a verdade. A integridade de seu amor, a coragem de enfrentar o passado, havia vencido a opressão de Prates. O capitão montou em seu cavalo, e o trote de seus cascos, que antes parecia uma ameaça, soava como a retirada de um inimigo vencido. A estância, com o sol já se pondo, parecia respirar aliviada. E o amor de Mercedes e Gentil, em meio àquele pôr do sol glorioso, brilhava mais forte do que nunca, provando que a verdade, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho. O sol já se despedia do pampa, levando consigo a luz dourada do dia, e com ela a sombra pesada que o capitão Prates havia jogado sobre a estância. Ele montou em seu cavalo com a raiva contida, seu rosto vermelho pela humilhação. Seus olhos, antes cheios de uma crueldade implacável, agora mostravam apenas o amargor da derrota. O trote de seus cascos, que antes parecia um trovão anunciando a tempestade, agora se afastava pela estrada de terra, diminuindo até virar um ponto distante e depois sumir por completo, deixando para trás apenas a poeira que subia devagar. Dona Mercedes observou a partida de Prates até que ele fosse apenas uma lembrança no horizonte. Sentiu um peso enorme se erguer de seu peito, como se um nó apertado por décadas finalmente se desatasse. Um suspiro profundo, de alívio puro, escapou de seus lábios. Ao seu lado, Gentil também relaxou os ombros e o aperto em sua mão, que antes era de tensão,
Agora era de um carinho suave e protetor. A estância, que por um tempo parecia ter prendido a respiração, agora respirava novamente, e o ar que entrava nos pulmões de Mercedes era mais leve, mais limpo. Ele se foi, gentil, sussurrou ela, a voz ainda um pouco embargada pela emoção. Se foi de verdade. Gentil apenas assentiu, seus olhos fixos no ponto onde Prates havia desaparecido. Havia uma tristeza antiga em seu olhar, a lembrança de um tempo de perdas e batalhas que ele jamais esqueceria, mas agora misturada a uma paz que parecia recém-encontrada. Eles se viraram para o baú que permanecia aberto na sala, suas páginas amareladas e o lenço vermelho ainda visíveis. Não era mais um objeto de pavor, mas um guardião de uma história que finalmente havia sido contada. E agora, meu gentil? Perguntou Mercedes, tocando o diário do barão com a ponta dos dedos. O que faremos com isso tudo? Com a verdade do barão? Com a minha própria verdade? Gentil a olhou, e um sorriso brando, cheio de uma ternura que só ela conhecia, apareceu em seus lábios. A verdade, prenda, não se apaga. Ela encontra seu caminho. Podemos guardar, ou podemos contar. Mas agora, a escolha é nossa. Mercedes pensou. O barão havia guardado aqueles segredos para protegê-los da ganância e da guerra. Agora, a guerra era uma lembrança distante, e a ganância de Prates havia sido exposta. Talvez não fosse preciso gritar aos quatro ventos a história da fortuna ou da nobreza que ela carregava no sangue. A verdadeira riqueza estava ali, na estância, no amor que eles haviam construído. Não precisamos jogar no mundo, gentil, disse ela, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Mas também não precisamos mais esconder. As páginas do diário, o mapa, eles podem ficar aqui, conosco, como um lembrete do que passamos, do que vencemos. Gentil assentiu, aliviado. O baú, com todos os seus segredos, não seria mais um fardo, mas uma relíquia. Um testemunho de uma vida cheia de reviravoltas, de um amor que atravessou o tempo. Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas que pareciam comemorar a paz recém-descoberta, Mercedes e Gentil se sentaram na varanda de mãos dadas. As mágoas do passado, as dúvidas, os medos, tudo aquilo que os separava em silêncio, havia se dissolvido como a neblina da manhã. O amor deles, que já era forte, agora estava completo, honesto, sem mais sombras. Mercedes sentiu o calor da mão de Gentil, a aspereza de sua pele que tantas vezes a acalmou. Ele a puxou para perto, e ela aninhou a cabeça em seu ombro. O cheiro de terra, de mate e de lar que vinha dele era o cheiro da sua vida, da sua paz. As palavras não eram necessárias. A compreensão mútua, a cumplicidade que havia crescido entre eles, era um idioma que só os dois falavam. Um novo capítulo de suas vidas, sem sombras e sem o peso dos segredos, se iniciava ali, sob a vastidão do Pampa. Mercedes olhou para o céu, para as estrelas que brilhavam como promessas. Ela não era mais a menina amnésica, nem a prenda cheia de dúvidas. Era Mercedes, a filha do barão, a mulher de Gentil e, acima de tudo, uma alma livre, finalmente em paz com sua história. O amor deles, como a própria estância, havia resistido a todas as tempestades e agora florescia mais forte e mais belo do que nunca. Anos se passaram na velha estância de Caçapava do Sul. A paz de Poncho Verde era agora uma lembrança distante, um tempo que os mais jovens só conheciam pelas histórias contadas em roda de mate. A estância, antes testemunha de silêncios e segredos, estava cheia de uma vida barulhenta e feliz. Netos e bisnetos corriam pelos campos verdes, suas risadas ecoando pelas paredes de pedra, preenchendo cada canto com uma alegria que espantava qualquer sombra do passado. Dona Mercedes, com 80 e poucos anos, e seu Gentil, um pouco mais velho, sentavam-se na varanda ao cair da tarde. O sol se despedia do Pampa, pintando o céu com cores que só o Rio Grande sabia desenhar. As rugas no rosto de Mercedes eram como caminhos de uma vida longa, cheia de reviravoltas, mas seus olhos, antes cheios de dúvidas e medos, agora tinham um brilho sereno, uma paz que vinha de dentro. Gentil, ao seu lado, segurava sua mão enrugada, e o toque era o mesmo de quando eram jovens,
cheio de um amor que o tempo só havia fortalecido. Eles olhavam para a estância, não mais como um lugar de segredos guardados, mas como um livro aberto de memórias compartilhadas. O baú, que um dia fora uma fonte de tanto pavor, estava agora esquecido no sótão, mas não como um peso. Era uma relíquia, um testemunho silencioso de uma história superada, de um amor que havia vencido as barreiras da guerra e do tempo. Não era preciso abri-lo para lembrar. A verdade havia se desdobrado, e o que restava era a certeza de que haviam lutado por ela juntos. Muitas vezes, quando os netos se aninhavam perto deles na varanda, pedindo histórias daquele tempo antigo, Mercedes e Gentil contavam. Falavam da guerra, sim, da coragem dos farrapos e das dificuldades. Mas eles suavizavam as partes mais duras, as perseguições, os medos mais profundos. Em vez disso, contavam sobre o barão, um homem bom que a acolheu como filha, sobre a força da gente do Pampa e, acima de tudo, sobre o amor. Eles falavam de como o amor tinha brotado em meio ao caos, como uma flor resistente na terra seca. Contavam sobre os olhares trocados, os toques acidentais que pareciam elétricos, a cumplicidade que cresceu em silêncio. Gentil, com um sorriso brando, contava como havia visto Mercedes pela primeira vez, uma menina forte e corajosa, e como sabia, desde aquele dia, que ela era seu destino. Mercedes, com os olhos marejados de carinho, falava da segurança que encontrou nos braços dele, da paz que só ele podia lhe dar. A história que eles transmitiam aos seus descendentes não era apenas sobre batalhas e segredos, mas sobre a força inabalável de um sentimento que atravessou décadas de silêncio, de dúvidas e de perigos. Era o legado de um amor que floresceu em tempos difíceis e sobreviveu a tudo, provando que a verdade e o carinho sincero sempre encontram um jeito de vencer. O sol finalmente se deitou no horizonte, tingindo as nuvens de roxo e vermelho. Mercedes sentiu a mão de Gentil apertar a sua novamente. Ali, sentados na varanda da velha estância, olhando o Pampa adormecer, eles eram a imagem do amor que resiste, que se reinventa, que se torna lenda. Memórias, segredos e amores verdadeiros, de fato, sobrevivem ao tempo para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.